Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus o abençoe de maneira angelical e gloriosa. Queridos, eu quero aqui deixar uma mensagem no seu coração e desde já o que eu te desejo é que o Espírito Santo possa te visitar como está movendo no meu coração. O que eu te desejo é que o Espírito de Deus possa te visitá-lo como está movendo em mim agora, nesse momento que com você estou falando. Eu queria chamar sua atenção a esta mensagem. Você vai ver que a importância de observarmos os princípios ou os preceitos da palavra do Deus Todo-Poderoso. Livro de Romanos, capítulo 7, versos de número 10. Eu queria que você redobrasse sua atenção e, tendo a mensagem como base, no fim da mesma você se perguntasse quem tem prevalecido na sua vida. Alguém vai dizer, pastor, Jesus Cristo tem prevalecido. Que bom, glória a Deus por isso e que continue sendo sempre o Espírito Santo. Por isso peço alguns minutos da sua atenção. Como falei, Romanos capítulo 7, versos de número 10, diz assim: E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Amados irmãos, sabe aquela pessoa que tornou-se um conhecedor ou uma conhecedora das Escrituras Sagradas, mas que não observou os princípios dela ou os preceitos da própria palavra. E embora um conhecedor, uma mulher que conhece, não importa se é homem, se é mulher, se tornou-se um alguém conhecedor e está andando o contrário, significa que em vez de prevalecer, como diz aqui, as determinações de Deus, as exigências de Deus, os mandamentos sagrados, alguém que conhece está andando o contrário à palavra, significa que o pecado ainda está prevalecendo na vida daquele alguém. Para que você entenda de maneira muito precisa, aqui em 1 Coríntios 6,12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Como havia dito, a pessoa que conhece a palavra e sabe das exigências de Deus, das determinações de Deus, sabe que a exigência de Deus é que nós venhamos amar o nosso próximo e alguém odeia. Eu estou dando um exemplo para que você entenda. Significa que o pecado está prevalecendo na vida daquele alguém, em vez dos mandamentos, em vez das determinações bíblicas. Alguém que conhece a palavra e a Escritura recomenda a perdoá-la. E alguém que conhece a palavra não perdoa um irmão, significa que o pecado está prevalecendo em vez dos mandamentos sagrados, em vez da determinação bíblica. Alguém que conhece a palavra e a Escritura, ela recomenda se afastar de escândalo, de discórdia, de divisão, para andar apenas na companhia do Espírito Santo. E alguém deixa a companhia do Espírito Santo para estar na companhia de outros que não é o Espírito Santo, significa que o pecado está prevalecendo na vida desse alguém, em vez dos mandamentos, em vez das determinações bíblicas. Quando a Escritura recomenda alguém a ser um dizimista fiel na igreja que congrega, conforme Malaquias 3, 8, 10, para que esteja debaixo da bênção e não debaixo da maldição, e alguém não é dizimista corretamente como a palavra ensina, o pecado vai estar prevalecendo em vez dos mandamentos, em vez das exigências ou das determinações bíblicas. Alguém que a palavra ensina a não ser um irmão vaidoso, ou não ser uma irmã vaidosa, porque a Escritura condena a vaidade. E a pessoa anda na vaidade do pensamento, da dureza de coração.
O pecado vai estar prevalecendo em vez dos mandamentos sagrados, das determinações bíblicas. Quando a palavra exige que alguém obedeça, é necessário que obedeçamos a santa palavra. Senão vai estar prevalecendo o pecado em vez dos mandamentos sagrados, em vez das exigências de Deus. Quando a Escritura recomenda a irmã se vestir com modéstia, não é para vestir roupa curta, porque o corpo é templo do Espírito Santo, minhas amadas irmãs em Cristo. Senão o pecado vai estar prevalecendo em vez dos mandamentos sagrados. Quando a Escritura recomenda dar em santidade, ser uma mulher cheia do Espírito Santo, ser um homem cheio do Espírito Santo, queridos, é para que sejam cheios, é para que busquem esta graça, é para que seja cheio, para que prevaleça o mandamento. Não é para o pecado prevalecer, mas é para prevalecer os mandamentos, as exigências do nosso Deus, queridos. Quando a Escritura recomenda a gente amar o irmão, mas amar não da boca para fora, com o coração, independente de quem ele seja, é para nós amar. Do contrário, se alguém não ama o próximo, independente do que ele te fez ou deixou de fazer, independente se alguém te machucou, se alguém te feriu, perdoe esse alguém, ame esse alguém, porque se alguém não ama outro, vai estar prevalecendo o pecado em vez do mandamento. Se a Escritura recomenda abandonar o vício, é para abandonar o vício. Do contrário, vai estar prevalecendo o pecado em vez do mandamento. Se a Escritura recomenda não mentir, não pode mentir, senão vai estar prevalecendo o pecado em vez do mandamento. Se a Escritura, ela ensina que não se pode trair, que não se pode cometer adultério, tem que se afastar de tudo isso, tudo aquilo que contamina alguém, a gente deve se afastar de tudo isso, senão vai estar prevalecendo o pecado em vez dos mandamentos sagrados, das exigências bíblicas. Tem tanta coisa que contamina, queridos, tem tanta coisa que tem contaminado tantos homens de Deus, tantas mulheres de Deus estão contaminadas, pessoas carregando no peito um coração sujo, um coração odioso, um coração podre. Tem tantos irmãos que estão carregando no peito um coração odioso, palavrões, carregando no peito a revolta, um sentimento malicioso, o sentimento ganancioso. Estão usando a palavra por conta da ganância para tirar das pessoas. Quantos estão agindo desta forma? Pessoas que eram para estarem cheias do Espírito Santo, pessoas que eram para ser cheios da presença de Deus, pessoas que eram para colocarem as mãos enfermos serem curados, pessoas que eram apenas para olhar e o outro receber a cura, ser tocado pela presença de Deus, mas estão carregando no peito um coração ganancioso, um coração cheio de avareza. O pecado, a avareza está prevalecendo em vez dos mandamentos sagrados. E aí eu pergunto para muitos que estão me ouvindo, eu não diria nem todos, mas muitos que estão me ouvindo agora, que tem prevalecido na sua vida, ou quem está prevalecendo na sua vida, como está seu coração? Se você que me ouve, espero que não, mas se você que está me ouvindo é alguém que não tem o domínio próprio, se você que está me ouvindo é alguém que há muito tempo não tem sido abraçado pelo Espírito Santo, que você sinta a presença agora. Oh, aleluia! Que o Espírito Santo te abrace, que o Espírito Santo te envolva, que Ele faça teu coração transbordá-lo de alegria.
Tenha a alma saciada agora. Seja visitado pelo Espírito Santo de Deus. Seja tocados pelo Espírito Santo. Receba esta graça. Receba esta paz do seu coração. Esta presença gloriosa. Receba do Espírito Santo onde você estiver. Seja saciado com a água da fonte cristalina. Receba no seu coração o mover do Espírito de Deus. Se você que está me ouvindo do outro lado agora precisa perdoar, perdoe. Se você sabe que tem que amar o próximo como é necessário, ame com todo o seu amor. Se você sabe que tem que fazer o bem, faça o bem. Para que prevaleça na sua vida a palavra de Deus. Para que prevaleça os mandamentos sagrados. As exigências de Deus. As determinações bíblicas. E não o pecado. Porque infelizmente, queridos irmãos que me ouvem, há muitas pessoas que têm prevalecido na vida delas o pecado e não os mandamentos sagrados, não as exigências bíblicas. Não é nem que alguém está andando no pecado, mas é através da atitude de um alguém, ou a forma como alguém fala. O pecado tem prevalecido na vida de tantos. Mas que não prevaleça na sua vida, mas que venha prevalecer na sua vida, no seu coração, as exigências de Deus, os mandamentos sagrados, as determinações bíblicas, e que vós sejam cheios desta graça, dessa plenitude, que sejam cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Tá bom, meus amados? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe, que você tenha um verdadeiro encontro com o Espírito de Deus, que sejam renovados, fortalecidos na força do amor, que sejam cheias do Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus Cristo.